Fala, meu querido, tudo certo? Certinho? Turma, boa Bora. noite, Juliana, Igor, pessoal que tá chegando, Boa noite, coisa pessoal. boa. Um pouquinho diferente hoje aqui o fundo também. Estamos em home office, o escritório está de reforma, mas nada Boa, que desabone o conteúdo. jamais. Coisa boa, meu velho. Esperar aqui. Como é que foi hoje a demanda? Muito calor no Recife, para variar. Rapaz, tá um sol para cada um. O verão demorou a chegar, mas chegou chegando, né? Ainda Demais. tive que ir na Polícia Federal hoje, por isso que eu ainda estou fantasiado de advogado, mesmo já esse horário, e o terno não perdoa não, o calor tava quente. Não, perdoa não. Boa noite, Igor. Tudo bom? O pessoal que está aí ao vivo com a gente. Luiz Maranhão, meu amigo, grande abraço. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Turma boa, chegando. Mas já para a gente começar, acho que os empresários como um todo, né, finalmente estão começando a acordar, né? Chegou dezembro, o brasileiro deixando tudo para os 44 do segundo tempo. Acho que finalmente a gente conseguiu acender aí a chama da importância da reforma. Quando viu que, olha, a partir de janeiro já vai ter novidade, então vou ter que de alguma forma conversar. Ontem eu estava em reunião, tudo bom, Luiz? Abraço, meu querido. Ontem eu estava em reunião com um cliente, ele é lá de Caruaru, ele estava falando, meu contador não falou nada comigo ainda. É um papel importantíssimo o contador, porque realmente parte de escrituração contábil, fiscal, folha de funcionário, tudo isso vai ter impacto com a reforma. É verdade. E o profissional de contabilidade, eu digo que ele é o pulmão de uma empresa. Porque o jurídico, ele eventualmente ele vai ser necessário ou pontualmente necessário, mas a contabilidade ela é essencial. E nesse momento de transição da reforma, vai ser uma profissão que ela vai trabalhar dobrado, né? Porque ela vai navegar no Velho Testamento e no Novo Testamento da legislação tributária. Então, desde já, minha solidariedade a todos os contadores que vão roer um osso durante um bom período aí, trabalhando dobrado em dois sistemas. Já é difícil um, imagine agora com dois, Exatamente. né? Você falou uma frase importantíssima, a questão de estar utilizando mais de um sistema. Esse período de transição da reforma vai realmente ter uma carga muito, muito assim, impactante para o contador, que é quem mais vai estar ali, em Isso. suma, ficando responsável para realmente fazer essa atuação. A gente vai estar percebendo aí tanto os sistemas antigos quanto também os novos. E aí o empresário vai falar, olha, não é comigo, é com você, contador, se vira. Meu advogado falou que tem que seguir. Mas, sem mais delongas, acho que já entrou aqui uma boa galera também. Parte, o pessoal também comentou comigo que queria ver a gravação depois. Também tem uma listinha aqui de perguntas que ao final a gente pode até já sanar. Eu guardei para a gente falar ao Massa. final, que é realmente específico para a sua área. Mas, em suma, queria que você se apresentasse também, Maurício. Certamente os meus seguidores não conhecem você, acho que é importante, até porque você tem uma área penal, de certa forma, uma área que eu não atuo de forma profunda, mas me interessa muito, sou fascinado com essa parte, sobretudo porque tem a ver com direito tributário, então lidando com tributário é minha paixão, não tem jeito. E aí a gente adentra um pouquinho na parte da reforma. Show de bola. Primeiramente, mais uma vez, né, agradecer o convite de Antônio Cardoso, porque ele já vem fazendo essa mesa tributária. É uma honra estar participando e contribuindo na minha área do penal tributário. Então, podem caprichar aí nas perguntas, que a ideia é a gente realmente trocar ideia e isso aqui é uma conversa, né? Fiquem à vontade para interagir também. Eu advogo, vou completar 12 anos de advocacia, somando com a experiência de estágio há quase 16, 17 anos. Então, sempre atuei na área tributária e tive uma interseção da pandemia para cá na parte criminal. Eu brinco que entre os criminalistas eu sou tributarista e entre os tributaristas eu sou criminalista. Eu estou nessa interseção. O nosso escritório é sediado aqui em Recife, Pernambuco. A gente atende diretamente Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte. E temos algumas demandas pontuais em São Paulo, Tocantins, Rondônia, mas o nosso foco é essa região aqui do eixo Nordeste. E como você já bem adiantou, eu faço até uma provocação para o pessoal que está nos assistindo. Quem aqui já está preparado de fato para a reforma, seja no seu escritório como contador, no escritório como advogado, ou já orientou seus clientes, né? A gente sabe que o Brasil ele vive dois momentos. Um antes do carnaval e outro depois do Natal. Só que dessa vez vai ser encurtado, né?
vai ter essa reforma tributária para antecipar, a gente não pode deixar só para janeiro. Não, perfeita colocação. Porque normalmente, né, a gente observa o cenário brasileiro, é costume do brasileiro sempre deixar tudo para a última hora. Então, a reforma, eu comecei a perceber de um tempo para cá, desde que a gente fez o Summit Reforma Tributária, lá no Novo Hotel, a gente começou a perceber uma mobilização aqui em Pernambuco por parte do empresariado. Sobretudo porque a gente começou a plantar sementes de dúvida, e dúvidas boas. Você já está preparado? A sua equipe contábil já realmente já se estruturou? Já tem a operação montada? Como que vai ser? Você já se adequou aos novos sistemas? Então, acho importante realmente ter essas indagações, porque a partir do 1º de janeiro a gente já vai ter aí obrigações acessórias. Ou seja, não vai bastar, não, eu conversei com o meu contador, eu tenho escutado muito isso, assim, de empresários. Eu tenho arguído, né, até colegas empresários, e aí, como é que tá? Já conversou com o seu contador? Às vezes nem sou advogado da Uhum. empresa, mas realmente conversando com um amigo. Já trocou uma conversa E com o seu até contador, por como é que tá? curiosidade mesmo, né? Exato, por intimidade. Não, a gente tem participado de algumas palestras, tem ido para evento. Eu falei, não, tudo bem, acho corretado, acho interessantíssimo. Mas vocês já adequaram os sistemas internamente, já definiram quais serão as fases de estruturação para 1º de janeiro, para não ter nenhuma surpresa? E o empresário, de certa forma, parece meio assustado. E aí a gente tem que ir recapitular lá em 2023 com a emenda complementar 132. Porque desde lá a gente tinha a ideia, né, de criar a CBS e a IBS, que passou, né, realmente. Acho que o foco total no cenário para 2026 seria a saída da PIS e da COFINS, de certa forma, e a entrada da IBS e da CBS. Entra, para quem não está familiarizado com o tema, a IBS seria o Imposto sobre Bens e Serviços e a CBS a Contribuição sobre Bens e Serviços. No caso, a CBS ela vai estar entrando, substituindo, bem dizer, PIS e COFINS, e o IBS estaria ali, vamos dizer assim, no guarda-chuva, aglomerando o ICMS, bem dizer, também, o próprio ISS. Então, Isso. todas as Os operações. IS, né? ISS e ICMS ficou Exato. no IBS. E uma fala hoje sua que eu achei muito importante, acho que assim, se a gente pudesse resumir a live em uma frase, seria: a reforma ela não veio para tornar menos oneroso a dinâmica tributária no Brasil, veio para simplificar o trabalho do fisco. Ponto. Que vai realmente Perfeito. aumentar a fiscalização, a facilidade que o fisco tem de fiscalizar, arrecadar, isso aí é algo básico. Porque saem aí em torno de cerca de 5 mil, cento e poucas legislações municipais de ISS e entra uma única, de IBS. Porque justamente começa a aglomerar todas aquelas outras operações, porque realmente o fato gerador não vai ser mais um serviço intermunicipal, intramunicipal, uma circulação de mercadoria, no caso do ICMS, não. Agora, tudo que antes não era aglomerado vai entrar. Então a gente já tem uma observação aí. Quem alugava imóvel e não era tributado, agora vai ser Agora, tributado. Questão, por exemplo, que eu sempre fui contra, estacionamento privado. Aqui no Recife sempre tem vários ali próximo da OAB. Não é para incidir ISS, porque não tem uma prestação de um serviço de estacionamento. É um comodato. Está ali meu terreno. Se você quiser, você deixa ali sua chave. Eu não tenho manobrista, não tenho valet ali. Então, com a reforma, essa situação passou a não ser mais discutida. A gente pode discutir para o passado, mas de hoje em diante, toda e qualquer operação que antes não era tributada, agora vai ser. Então, aquela frasezinha que você soltou ali em cima, no final, quem você acha que vai pagar a conta? A gente tem que se preparar, tanto os colegas contadores e advogados, mas sobretudo os empresários. os Fiz questão de empresários. mandar para alguns colegas que são empresários, eles falaram: Cardoso, vou dar uma pincelada em algum momento, vou botar ali no carro para ouvir como podcast, mas sabe como é que é? Empresário 24 horas está trabalhando. Mas queria que você contasse um pouquinho, já para a gente introduzir também na sua área, o que você tem se antenado e tem observado que vai impactar dentro do cenário penal tributário, até para ouvir também um pouquinho sobre a sua atuação. Como que o empresário tem visto a reforma, se tem tido preocupação sobre o que, por exemplo, uma declaração acessória. Olha, não fiz uma obrigação acessória lá do 116, 117, por ali do CTN. O que isso vai acontecer? Eu vou ser notificado? Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Joia, eu penso que essa reforma ela não é uma mudança só legislativa, ela é uma mudança mercadológica. E dentro de uma mudança de mercado, né, toda mudança ela traz insegurança e traz risco. A premissa dessa reforma é trazer celeridade e transparência, mas para quem? Né? Como Para você quem? bem falou, isso é para o fisco.
o empresário, o contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, ele está no meio de uma disputa e que ele não vai ser favorável para ele, principalmente nesse início, nessa transição. Talvez a longo prazo a reforma se mostre realmente benéfica ao contribuinte, ao empresário, mas no curto prazo, que é o que a gente vai vivenciar agora, nos próximos 2 anos, pelo menos, ela vai ser muito impactante. Em que aspecto? Quando eu digo que é uma mudança mercadológica, é porque empresários, vamos dizer, a maioria do Brasil, do Simples Nacional, são o que a gente vai ver em toda cidade, em todo estado, em toda esquina, tem alguém desse porte. E ele vai ter que sair de algumas informalidades, porque ele vai precisar toda essa cadeia que você mencionou, de fornecedores, de parceiros, de compradores. Se esses parceiros, se esses fornecedores não tiverem corretamente, não tiverem emitindo nota, não tiverem pagando o boleto, alguém não vai se creditar. Perfeito. Se o seu regime tributário, a sua intenção é se utilizar dos créditos do benefício para a sua categoria, por exemplo, Não a vai construção ter. civil, não vai sobreviver. Então, assim, você perguntou, eu tenho tratado com pessoas que também não são clientes da base, não são tão próximos, mas a gente acaba trocando Orientando, figurinhas e conversando, né? Não tem entendendo, jeito. orientando, conversando, batendo papo. A maioria dos que são empresas menores, empresas que ainda estão na segunda faixa do Simples Nacional, eles ainda estão pagando para ver. Eles ainda não fizeram nenhuma adaptação porque pensam que, por ser permitido esse primeiro ano eles permanecerem no Simples, consideram que é o mais vantajoso. Mas vai depender muito do segmento. O segmento educacional, por exemplo, agora em dezembro já começou a nota fiscal eletrônica nacional. Então, um colégio que ele tem, por exemplo, uma mensalidade de R$ 500, mas ele dá desconto na mensalidade, ele tem que recolher em cima dos 500, porque é o que está previsto no contrato dele. E com certeza os municípios vão chegar em cima, porque de onde não tinha emissão de nota agora tem, e eles vão atrás disso. Esse período de transição, da crescente da CBS e IBS, e a diminuição progressiva, né, do CMS e ISS, vai ser um período muito turbulento. Perfeito. E justamente assim, a gente sempre fala que essas mudanças, ainda mais no final de ano, que normalmente o pessoal está pensando em quê? Quer queira, quer não. É o momento que o empresário, a depender do nicho, né, do KNAI que ele atua lá, do CNPJ, ele consegue relaxar um pouco mais, né, respirar minimamente, vou nem falar um pouco mais, mas ele consegue respirar e passar a viver um pouco, né? Porque empresário, como a gente sabe, é empresário 24 horas, não tem muito tempo para, às vezes, nem respirar, almoçar. Hoje, por exemplo, eu fui almoçar às 4h30 da tarde, fui para o hospital, voltei, conversei com o cliente, fiz reunião. A gente sabe como é que é um pouquinho da vida de empresário, porque quer queira, quer não, a advocacia não é uma atividade empresarial, mas a gente tem que ter um papel de empreendedor, né? Uma mente empreendedora por detrás. E aí, acho que no final do ano, fica muito mais fácil da gente observar a importância, porque a partir de 1º de janeiro já começam os efeitos, as consequências da reforma, as primeiras. Então, realmente, ali a partir de 1º de janeiro, deixei aqui até anotado, a gente vai ter essa entrada do IBS e da CBS não como uma forma de pagamento, não vai ser uma cobrança, mas vai ter que haver o destaque na nota. Perceba, vai ter que ter a inclusão na nota fiscal, não vai ter o pagamento. A alíquota ali do IBS vai estar em 0,1, 0,1 e a da CBS 0,9. Cardoso, já vou ter que fazer o pagamento em 2026? Não. Mas é o ano teste. Ano teste para quê? Para que você naturalmente já comece, né, dentro da mentalidade do empresário brasileiro, você tem um mínimo aí de 1 ano para você conseguir se estruturar em novos sistemas, em novas formas de comunicação com a Receita Federal, em novas maneiras realmente de estar atuando, porque, por exemplo, o Simples Nacional, quer queira, quer não, vai ser empurrado para fora, ou ele vai crescer, ou ele vai acabar crescendo, vai ter que sair de faixa, porque quem está, por exemplo, ali na última ou penúltima faixa do Simples, vai realmente observar que não vai poder se acreditar, tal qual, por exemplo, um lucro real. Então, há uma pressão, de certa forma, para cada vez mais uma polarização. Ou você vai estar ali num cenário de informalidade total, ou você realmente vai ter que crescer. Isso, de certa forma, é preocupante, porque a gente tem um período de 1 ano. A reforma tributária ela foi aprovada pela emenda 132, em 2023. A questão é que a gente sabe como é necessário um período de gradualidade. Eu ainda acho 2033 um período muito curto, até 33, mas pelo menos a gente observa que teve uma preocupação de não colocar todas as mudanças de uma vez Sim. só. Isso eu acho importante a gente também comentar.
Porque, de certa forma, é uma simplificação para o fisco, a análise até da própria tributação, mas, por outro lado, o empresário ele vai precisar cada vez mais de profissionais qualificados. E essa atuação, quer queira, quer não, também, com várias mudanças. Se a gente pegar, por exemplo, o PL 1087, a própria emenda, tiveram inúmeras alterações. Eu tenho colegas, inclusive, que têm comentado comigo, Cardoso, olha, eu decidi não estudar por enquanto reforma tributária, porque eu estou vendo que está tendo mudança todos os dias, quase toda semana, tendo discussão, aprova, não aprova, passa, não passa. E aí, assim, às vezes, o cavalo branco, né, a atuação própria ali do colega, ele vai deixar de lado, o que ele vai fazer? Estudar em inúmeros temas para depois chegar lá na frente, não, foi revogado. Ah, mas eu estou em dia na reforma. Tudo bem, para quem é da doutrina, para quem realmente é jurista, fascinante. Mas para quem é do dia a dia, realmente quem advoga, propriamente dito, a gente precisa estar muito atento à nossa atuação. Proteger o que a gente chama de a vaca leiteira, né? Quem está ali sempre dando apoio para a gente, é o nosso foco principal. Eu, por exemplo, tenho estudado bastante sobre reforma tributária a título inicialmente de entender e até orientar colegas. Estou cada vez mais me apaixonando, né, porque está dentro do direito tributário, mas a minha parte de recuperação de crédito e transação tributária eu nunca deixei de estudar, porque também, inclusive, a gente teve mudança agora por parte da Receita Federal. Exatamente. Esse período de um ano da reforma, muitos empresários acabam esperando para ver, né, como se fosse uma coisa que estrategicamente fosse o melhor caminho. Quando, na verdade, apesar de ter algumas alterações no projeto, ele já mostrou uma base ali, e acredito que 95% da essência dele do que vai ser. Eu não esperaria para a última hora, ou pelo menos faria uma análise ainda, hoje é dia 3, né, tem mais ou menos 27 dias aí no ano, dá para fazer um estudo de caso, dá para fazer uma preparação interessante. E um ponto que muita gente pergunta e fica na dúvida é se mudou alguma coisa na lei de crimes contra a ordem tributária. Até o momento, não. E nem há uma previsão de uma lei complementar que altere nesse sentido. Mas o que é que acontece, o que é que vai acontecer na prática? Justamente por essa integração do IBS e do CBS, né, um mais de origem estadual, o outro de origem federal, vai haver uma integração dessa comunicação. Então, alguns segmentos, eles costumeiramente participavam e são investigados por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, eles vão receber um olhar ainda mais criterioso. Eles Acurado, né? vão passar por um pente fino e não pode simplesmente negligenciar. Até conversando com um contador de um ramo de hortifruti, que tem muita informalidade, e ele mencionou que não, no primeiro ano a gente está pensando em recolher uma parte pelo novo sistema e uma parte pelo velho, como se isso fosse trazer uma folga, como se isso fosse trazer um proveito econômico e não tivesse nenhum risco, né, em cima disso. Na verdade, isso prontamente, tanto a Fazenda, a Receita, como o Ministério Público, ele vai identificar isso como uma fraude. A legislação de crimes contra a ordem tributária, ela se mantém. A partir do momento que você burla, frauda, falsifica, e ali você leva vantagem, ou seja, uma vantagem que seja econômica ou mercadológica, né? Você consegue se creditar ou adquirir mercadoria daquele segmento em desvantagem de outros, isso por si só ele já caracteriza crime. E não é um crime brando, né? De 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e diversos outros aspectos. Então, eu não enxergo como essa tentativa de, poxa, você já vai começar agora, você pode começar com o pé direito e já tem uma mentalidade, não, a gente vai fazer, isso não cabe mais. Não, é um pensamento muito arcaico. Aquele, na minha visão, o que está no semi-informal, que ele é meio formal para o que ele quer, eu digo que é a declaração self-service, né? Ele coloca no prato aquilo que lhe convém. Isso está com os dias contados. Aquele Perfeito. discurso de que não, no Brasil, quem anda nas 4 linhas não ganha dinheiro. Isso está com os dias contados também, especialmente nessa relação com a cadeia de fornecedores. Se você não andar na linha, até aquele cliente que é parceiro seu já de muita data, ele vai ter que escolher, ele vai escolher sempre o bolso. Claro. Para ele andar na linha, quem está em volta dele tem que estar na linha também. Uma coisa Então, que eu tudo isso percebi tem que ser foi isso. observado. O ponto que eu observei foi isso daí. Sobretudo a questão do simples. Acho que a discussão também é muito sobre o simples nacional. Isso. Porque, de certa forma, se eu vou poder me acreditar quem está ali, normalmente o cara do simples, ou ele realmente é aquele empresário que está começando bem,
Ou então aquele cenário que o contador, às vezes, não deu start ainda com o empresário para migrar para um presumido, um lucro presumido. Para quem não conhece, né, a gente tem aí os regimes tributários, né, o simples, o lucro real, o lucro presumido e também tem o por arbitramento, que só é utilizado quando tem algum problema de comunicação com a Receita. Mas, em suma, a discussão tem sido muito essa. Como que vai ficar o Simples Nacional? Acho que poderia ser até uma live futura sobre, porque cada vez mais o empresário do Simples ele vai fazer, peraí, então você não vai comprar mais comigo porque você não vai poder se creditar. E aí ele vai começar a ficar isolado. Então, naturalmente, é uma pressão para que os empresários saiam do Simples, percebe? E aí eu queria destacar também, acho que focando muito nessa parte, que a gente tem as obrigações tributárias principais, que é o pagamento tributário, Sim. e as obrigações tributárias acessórias, lá do CTN, que a gente enxerga ali nos primeiros 100 artigos ali, 110, 115, por ali. Como que vai ficar, por exemplo, eu não paguei, não realizei o pagamento, porém eu não fiz a escrituração corretamente. Vou receber uma notificação pelo meu ECAC, pelo sistema da Receita. Digamos que eu não faço. Até que ponto há uma alteração no crime de sonegação fiscal que eu observei, inclusive, teve um post seu que eu achei bem interessante. A diferença entre um erro de declaração e a própria sonegação. Se você puder comentar um pouquinho e fazer essa diferença. Perfeito. E só complementando sobre o Simples, é só uma opinião mesmo, no cenário do Simples, eu penso que vai ser uma mortalidade empresarial. Nos próximos 5 anos, muito difícil ter algum segmento que sobreviva nos moldes que estamos vivenciando hoje no Simples Nacional, porque ele vai ficar excluído Tal qual a Ireli, né? Lembra das da cadeias. Ireli? Exatamente. Aí ele até Sérgio, grande amigo e parceiro, comentou: o crime de sonegação tem a necessidade do dolo. Exatamente. Uma grande dúvida que empresários, alguns contadores também, mas principalmente os empresários, dever não é crime. Você dever tributos não é crime. O crime é se você tem o dolo de enganar, de burlar, de realmente obter uma vantagem a partir dali. Nessas obrigações acessórias, eu penso que não vai ser fácil argumentar que é um sistema novo, eu não sabia que era para fazer assim. Não, isso não vai colar. Então, um primeiro passo que tem que ser dado é justamente como você mencionou, é se preparar, é estudar, é ver se a equipe está alinhada, se os sistemas utilizados pela empresa, pela contabilidade, pelo financeiro, a parte de estoque de tudo, se estão corretamente, se estão atualizados, se a equipe está apta para lidar com essa nova realidade. É uma mudança de cenário. Muito, muito. Não é só uma lei, não é só um almanaque que o pessoal recebe um PDF, não. É literalmente uma mudança no dia a dia de empresas. Então, fazer uma declaração incorreta, que não seja um mero erro material de preenchimento, um número digitado errado. Por isso que a gente sempre recomenda o seguinte: se você tem o lastro da sua empresa, se você tem o lastro da sua contabilidade e você tem de bate-pronto toda aquela documentação correta, e pode acontecer, eu sempre digo que contabilidade no Brasil é uma das profissões mais difíceis. Se a gente pegar dois escritórios grandes de contabilidade e colocar para ele fazer a contabilidade, por exemplo, um restaurante Coco Bambu, é uma rede, né, tem em alguns estados do Nordeste, Fortaleza, Pernambuco, vão sair duas contabilidades diferentes, porque cabem interpretações. Então, existe esse caminho, uma interpretação, mas dentro de uma coerência, dentro de uma linha lógica, ou pelo menos mantida ao longo de certos períodos de meses, na forma de declarar, de escriturar, e outra é realmente burlar. Eu ganhei, faturei 100 mil, mas eu vou colocar que foi 80, porque 20 eu recebi no Pix. Está tudo conectado, está tudo integrado hoje. Então, essa relação ela é automatizada. É um caminho muito perigoso querer permanecer nesse formato. O ideal é realmente se preparar, que a equipe contábil, a equipe interna, né, os contabilistas, os financeiros, tudo tem que estar dentro das conformidades com a nova legislação que vem por aí. Acho que também, sobretudo no que você falou, a questão do split payment vai estar muito envolvido, porque o cruzamento de dados vai ser automático com a Receita Federal. Tal qual um servidor público, por exemplo. Meu Isso. pai, que é servidor público na reserva, né, militar, na reserva, ele, por exemplo, quando vai fazer a declaração anual, faço junto com ele, já está tudo pronto ali. Só basta clicar. É como se já estivesse literalmente já pré-preenchida. Quando já vem, está tudo bem certinho. Isso. Então, quando agora a gente for fazer uma declaração de uma empresa, tudo já vai estar sincronizado. Isso, inclusive, foi... eu ouvi uma palestra, alguém conversando sobre isso,
no evento recente que eu participei, inclusive com os meninos do escritório, um abraço, Zé, Thiago, a gente houve uma conversa sobre esse viés, inclusive de um auditor, falando que eles já estão colocando em teste um sistema que realmente de identificação do pagamento, que inclusive a gente tinha falado sobre a calculadora tributária, quanto que vai pagar, como que vai ser, e aí inclusive o pagamento vai ser rastreável, muito mais fácil do que já é. Então, aquele papo de que a Receita às vezes não está preocupada com R$ 400, Pequeno. assim, vai estar realmente ali cruzado. Se estiver dentro do patamar ali da isenção, no caso de uma pessoa física, como foi agora o PL 1087, definiu, tudo bem, perfeito. Agora, por exemplo, uma questão quanto mais da pessoa física está recebendo aquele PIX, já fora ali do limite da isenção, ou um repasse para o Labore, por exemplo, vai ser tributado, ou pelo menos vai receber ali uma notificação, a Receita vai olhar. Talvez ela possa nem ir atrás, porque o valor talvez não vá valer a pena em comparação ao nível de investimento. Mas que para uma PJ, por exemplo, para uma empresa, isso aí, essa prática não vai mais poder existir. Realmente vai ter que estar muito bem assessorada por tributaristas e também por contabilistas. Isso. E até estendendo um pouco essa questão de recebimentos do Pix, valores relativamente pequenos, a gente tem exemplos práticos, assim, de roda de amigos ou famílias que costumam viajar. Ah, não, todo mundo paga na minha conta, eu vou comprar as passagens, eu vou comprar os ingressos, vou comprar a hospedagem. E entrou ali naquela conta uma receita totalmente atípica, que na hora de declarar não vai conseguir, não vai dar saída naquilo. Pode ser que num momento inicial a receita até escanteie um pouco, porque gasta energia, existe custo para executar, né, para ir atrás daqueles valores. Mas em algum momento vai acontecer, vai ser muito difícil escapar. O Igor até fez uma pergunta muito comum também. No caso, quem declara e não paga, se é sonegação. Depende. Depende da frequência, da contumácia, dependendo do cenário do cliente. É até uma pergunta que eu faço ao auditor em audiência. Eu faço em mesa se para ele declarar e não pagar é crime. A gente sabe que no momento de uma audiência de instrução, opinião não vale, né? O que vale ali são provas, são argumentos, mas é para dar uma baixada de guarda. No caso de uma vez esporádica, ou mostrando que a empresa realmente tem dificuldades, é uma tese defensiva muito praticada e que tem muito êxito, que é justamente, poxa, entre o empresário ele pagar o aluguel, o fornecedor e a equipe dele de 5, 6, 10 funcionários ali e pagar o governo, ele vai, obviamente, preferir privilegiar aqueles que estão ali do lado dele, que são famílias, né? São pessoas trabalhando ali que representam famílias. Ele tem que pagar o proprietário do imóvel, tem que pagar a conta de energia, tem que pagar contrato de internet, todo esse tipo de custo de operação. Agora, se ele deixa de pagar impostos e no outro dia está viajando para a Europa, está trocando de carro, evoluindo o padrão financeiro dele, acúmulo patrimonial, aí já é enxergado de outra forma. Então, tudo é muito circunstancial. Via de regra, declarar e não pagar não é crime, mas vai depender do contexto. É uma coisa que tem que ser observada caso a caso. Quando é uma empresa que ela está entrando por um período de declínio financeiro, realmente ela está mal das pernas, ou se momentaneamente o segmento dela foi atacado. Aqui, por exemplo, em Recife, durante o período de 2017, 2018, a gente sofreu o segmento de semijoias, ele sofreu uma inundação aqui de mercado chinês. Então, por exemplo, uma pulseira que você vendia a R$ 10, o mercado chinês, informalmente, sem recolher nada, sem pagar aluguel, sem absolutamente nada, vendia a 2. Então, era um caminho fadado ao fracasso, porque não ia se sustentar quem era do ramo de semijoias. Tanto que várias lojas fecharam, a gente teve algumas demandas de um grupo específico que tinha lojas em shoppings, mais de um shopping na cidade, e justamente ficou comprovado ali que a empresa ela sempre pagou, e em determinado momento, por conta dessa questão do mercado, ela passou a dever banco, passou a dever fornecedor, passou a dever contrato de aluguel, passou a dever também alguns funcionários, teve problemas trabalhistas e, naturalmente, também não tinha condições de pagar e recolher os tributos. Então, ela segue uma linha de realmente inadimplência, não era uma opção E declínio escolher não natural, pagar. né? É um efeito natural, exatamente. Então, é muito circunstancial. Para a gente fechar também, estamos aqui com meia hora de live já. Agradecer quem está aí com a gente até agora. Boa, Mas, turma. sobretudo, acho que para a gente fechar, o empresário que a gente está em dezembro.
mas parece que é besteira. Mas a partir de 1º de janeiro já começam a realmente serem materializados os efeitos da reforma, com relação, sobretudo, ao IBS e à CBS. Quem for contador, estiver aí assistindo, seja na gravação ao vivo, acho que, não sei se o Paulo está aqui ainda, colega, mas quem for contador já vai ter que fazer o destaque do CBS e do IBS na nota fiscal. Estava conversando sobre isso com um colega meu, Anderson, diretor financeiro lá da Associação Comercial de Pernambuco. Um abraço, meu querido. Mas, para quem realmente é advogado, é importante e interessante já deixar sinalizado para o cliente, olha, é bom se antever, porque se não tiver com os sistemas naturalmente já adequados, em 1º de janeiro, em algum momento você vai receber ali um símbolozinho no ECAC, uma comunicaçãozinha. E aí você vai ter que abrir. E aí você vai falar, vai estar ali a mensagem, olha, adotamos conforme nova instrução normativa, inclusive conforme a emenda constitucional 132, os novos sistemas da Receita. Então, naturalmente vai receber a notificação. Depois disso, a gente não sabe se pode receber já uma sanção, se a empresa vai poder sofrer ali algum tipo de penalidade. Então, é aquilo que eu falo, se a gente pode se planejar de forma prévia, por que não? É muito interessante a gente evitar fazer o que normalmente o pessoal fala, deixar os 44 do segundo tempo, no horário Isso. do Fantástico no domingo. Então, acho que, sobretudo, sinalizar a importância, acho que a mensagem é essa, a importância de, mesmo em dezembro ainda, já se planejar para o que vai vir já a partir de janeiro. Perfeito. E justamente, fazendo um resumo, né, um apurado, sonegar continua sendo crime. A diferença é que a forma de detectar vai ser muito mais criteriosa. E qual é o peso disso? Atualmente, especialmente em Pernambuco e Paraíba, quando a gente fala de sonegação de ICMS, né, supressão, na esfera estadual, a própria comunicação da Fazenda, ela é rasa. Então, quando ela remete ao Ministério Público, ainda é uma coisa rasa, e o Ministério Público entra com a denúncia que se torna ação penal, mas ainda de uma forma muito frágil, o que é muito provável de derrubar. Tem uma série de nulidades. E agora isso vai se tornar muito mais criterioso. Então, essa forma de detectar declarações indevidas ou propositalmente equivocadas, tem que ser prevenida, devem ser evitadas ao máximo, para que isso não se torne um motivo de receber um asterisco ali, uma exclamação na caixinha de mensagens do ECAC ou do sistema fiscal estadual, e tudo agora vai ser concentrado em um só. Então, como você bem falou, o que é que custa prevenir para o seu próprio negócio? Né? Perfeito. É o seu negócio que está ali, ou uma coisa que o empresário ele construiu, seja ao longo de anos ou agora por meses, mas ele já vem de uma ideia, ele executou, está colocando aquilo em prática, está tendo retorno daquilo. Tem gente que tem o mesmo negócio há 30 anos e agora não pode relaxar, não pode menosprezar. Você Claro. contratar profissionais, tanto do setor jurídico como contábil, de qualidade, de realmente que estejam por dentro da reforma, que estejam a par de tudo que pode acontecer e prevenir da melhor forma, é o caminho perfeito. E, sobretudo, também nesse período, até puxando assim um pouco para a minha atuação, acho que fica cada vez mais evidente a parte de recuperação de impostos pagos, né, tributos em geral pagos indevidamente. Porque, por exemplo, a PIS e a COFINS que estão saindo, contribuição a PIS e COFINS, sai, mas, por exemplo, de certa forma, os trabalhos tributários de recuperação ainda estão valendo. Até então, e vão continuar. Porque o que foi pago indevidamente no passado ainda pode ser recuperado. Então, tem muitos empresários que não sabem, e estão pagando aí, não sabem que estão pagando imposto indevido. A reforma tem sido até uma maneira de deixar mais evidente essa situação de pagamento indevido. Não, peraí, o que eu vou pagar? É devido, não é? E aí a discussão, eu estou devendo, tem como pagar? Mas peraí, tem alguma maneira de eu pagar menos? Tem. A transação, ao invés de parcelar com a receita. São temas que, pelo menos, eu vejo que o empresário, ao se preocupar com a reforma, acende o interesse para outros temas de importância para uma empresa. Quer dizer que eu paguei imposto indevido, eu posso recuperar? Pode. Isso vai vir para o meu fluxo de caixa? Vai. Acho que para mim, dentro da minha área, né, sobretudo a parte de recuperação tributária, o prazer, claro, de fazer o trabalho é muito mais ver os valores sendo revertidos no caixa para a empresa e aquele valor ali poder ser aplicado em instrução para os funcionários, para os colaboradores, para o caixa da empresa, o empresário poder respirar um pouco mais, estar ali com a folha aliviada. Então, acho que a mensagem seria essa, Maurício. A reforma está vindo, a gente já foi aprovada, a gente não tem como revertê-la, é aceitar realmente,
mas a gente pode, dentro do período que a gente ainda tem aí de menos de um mês para se planejar para os primeiros efeitos dela, né, primeiras consequências, a gente pode conversar e fazer o nosso trabalho de tributarista e construir e plantar sementes boas, para que o empresário cada vez mais, enquanto ainda há tempo, possa realmente se planejar. Acho que seria isso. Perfeito. E até aproveitando o que você mencionou, né, da questão tanto da recuperação de crédito como da transação tributária. Em alguns casos, através da transação, seja ela estadual ou federal, é possível você resolver uma demanda criminal ali. Porque a gente sabe que atualmente no Brasil, e isso vai perdurar também para a reforma, o pagamento da dívida, né, do tributo, ele supre a questão criminal. Claro, dependendo da fase que for, antes da denúncia, já durante a ação penal, vão ter seus detalhes, suas peculiaridades. Mas, uma vez paga aquela dívida, seja através de transação, que hoje é um excelente formato, ela pode ali dar fôlego e paz para os empresários, né? Aquele empresário, quando ele se depara com uma intimação no CPF dele, já não é mais no CNPJ, e ali mandado de uma ação penal, ele ainda tem esse caminho através da transação, como você bem falou. Mas maravilha. Espero que o pessoal tenha gostado da conversa, que é a primeira de muitas. Certamente a próxima a gente já deixa aí a parte, acho que trazer casos concretos, para a gente até trabalhar, quem sabe. E também a questão do Simples Nacional. A gente pode esperar ver como é que vai ser, como serão as primeiras repercussões dentro aí do mês de janeiro, né? Pós período festivo. E a gente conversa. Com certeza terão novas lives, novos bate-papos. Acho que muito mais uma conversa aqui entre colegas também de profissão, para a gente poder. Acho que o importante é a gente pensar e colocar realmente o empresário para pensar. Agradeço aí todo mundo que pôde participar e prestigiar, o pessoal que vai ver também a gravação. Um abraço, pessoal da TCA Advogados, meus amigos. Um grande abraço também para o pessoal que participou. Acho que é essa deixa. Obrigado você, Maurício, por ter aceitado o convite. Vai ser a primeira de muitas. Eu que agradeço, meu irmão. Vamos para cima e já fica aí antes do carnaval, a gente marca para ver como é que foi o primeiro mês Já está na agenda. desse período de adaptação da reforma. Muito obrigado mais uma vez e obrigado ao pessoal que acompanhou e que vai assistir depois também gravado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, um abraço, turma.